Olá, saúdo o Dr. Vitor Hugo, saúdo o Ney, saúdo o Santos, saúdo você, caro telespectador que nos acompanha semanalmente aqui em nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico. Hoje nós voltamos aqui para falar um pouquinho de servidão administrativa constituída no imóvel objeto de empreendimento ou de construção. Normalmente, você que está construindo ou que pretende construir ou o advogado que foi contratado para avaliar a documentação relativa a essa construção, acaba se deparando com algum ônus que recai sobre aquela matrícula, né? E normalmente, além dos ônus que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, né, gravames que vêm e acabam incidindo ali, às vezes, enfim, várias situações, né, ações, existe também a possibilidade de que tenha sido registrada à margem dessa matrícula uma servidão administrativa. E quando a gente fala de servidão administrativa, muitos problemas podem vir a ser causados para aquele que vier a construir, para aquele que eventualmente vier a adquirir algum imóvel que seja ou no qual esteja ali averbado, ou melhor, nesse caso, quando a gente fala de servidão administrativa, registrada à margem da matrícula esse tipo de ônus, porque acaba sendo um ônus. É um direito real, né, nesse caso, inclusive dá direito de sequela àquele que o possui, e acaba gerando um grande transtorno para você que eventualmente, de forma desavisada, acabou adquirindo esse imóvel, porque infelizmente, bem ou mal, é um direito que o Estado tem, né? Ele acaba ali, seja através de um decreto de utilidade pública e depois da própria desapropriação, expropriação, acaba tomando para si aquela área por uma necessidade específica. No caso aqui, como acontece de forma bastante, posso dizer assim, reiterada, as torres ou até aquelas linhas de transmissão de energia elétrica em determinadas localidades. Muito, quando nós percebemos, as pessoas acabam residindo naqueles locais há muito tempo, já estão com as suas construções erigidas há muito tempo, já adquiriram, já regularizaram a área, e nesse ponto que eu quero tocar com vocês aqui, da importância então de, em situações como essa, especialmente no caso de servidão administrativa, da gente olhar exatamente ali para a matrícula para ver se tem ou não, porque quando a gente constata a existência de uma servidão, pode ser que nem sempre ela vá impor aquele proprietário, aquele adquirente, aquela pessoa que pretenda adquirir aquela área, um ônus a ponto de não permitir, por exemplo, aí totalmente a construção, talvez seja de determinada área do imóvel. Daí isso vai ser necessário então fazer a ponderação para ver se no teu caso, no caso concreto, vai caber ou não aquela compra, se vai ser viável, se vai ser possível, se não vai trazer consequências negativas para você. Mas o que também acontece em situações como essa? De você adquirir ou de você analisar aquela matrícula e não ter absolutamente nada relacionado a isso, a uma servidão administrativa registrada à sua margem. E nesse caso, o que acontece? Então, eu presumo que não teria um problema, certo? Nem sempre isso acontece. Pode ser que você esteja muito próximo daquela linha de transmissão, mas não tenha a exata dimensão do problema. Via de regra, às vezes a pessoa, ela constrói uma casa de uma forma muito mais simples, demora muito mais tempo para construir e acaba não levando em consideração esses aspectos. Muitas vezes ela nem entende ou não conhece essa situação específica ou a necessidade de observar essa matrícula ou a impossibilidade de ali construir e constrói o seu bem. E em algum momento a companhia de energia elétrica simplesmente notifica,
informa que ela vai ter que desocupar aquele imóvel e ela ali de maneira, digamos assim, meio que inesperada, acaba então ficando sem saber o que fazer. Nestes casos, a gente sempre imagina e até tem como pressuposto que primeiro, via de regra, depender da situação, deveria estar registrada ali aquela servidão. Mas claro que isso não é imperativo suficiente para, por exemplo, descaracterizar o direito daquela companhia de energia elétrica. Pode ser que aquela servidão, muito embora não esteja registrada à margem daquela matrícula, seja aparente, ou seja, ela já está por tanto tempo ali, né? Todo mundo já verifica e o juiz, o Poder Judiciário, entende que não é necessário que esteja registrada. Inclusive, isso é bastante importante aqui, né? Porque nem sempre eu tenho que ter essa servidão registrada, a depender do entendimento que vai ser levado a efeito pelo Poder Judiciário. Mas, por outro lado, também existe o entendimento de que deveria estar, sim, registrada à margem da matrícula aquela certidão, porque a coletividade deve ter ciência das suas obrigações, deve saber necessariamente que existe, deve ter conhecimento. Por isso que quando a gente fala aqui de direito registral, a gente bate muito nessa tecla da necessidade de conhecer, da necessidade de publicizar direitos. Enquanto não tem essa publicidade, eu não posso exigir daquele que não conhece a situação que venha respeitá-la, tá? Então também é uma possibilidade. E para além disso, nós também trabalhamos muito aqui com a ideia, e isso não é uma coisa minha, claro, por obviedade, advém inclusive aí de preceitos legais, que muito nos dizem a respeito da possibilidade de indenização nesses casos, porque estas pessoas, muito embora venham a ser compelidas a retirar o seu imóvel, enfim, demolir o seu imóvel, desocupar aquela área, eles não podem ficar sem a correspondente indenização, justamente porque eles não podem ter ali ou ser responsabilizados por uma situação que não conheciam. Então, por óbvio que nestes casos deve caber a correspondente indenização a fim de que essas pessoas não sejam aí totalmente despojadas do seu direito, que possam de alguma maneira se recuperar, construir, enfim, de alguma maneira aí ter o seu direito também resguardado. E vejam que nestes casos, quando a gente fala desse aspecto, tem que ter um decreto de utilidade pública, como eu já falei para vocês, não basta simplesmente haver aí uma notificação para desocupação, deve haver um decreto e posteriormente, claro, dentro expedir esse decreto deve ter o lapso temporal de 5 anos para acontecer então essa desapropriação, que não ocorrendo então se deslegitima o direito de qualquer pretensão nesse sentido de desocupação daquela área. Claro que quando a gente fala então em desocupação ou então da questão mesmo da servidão administrativa, nós podemos nos amparar ali no Decreto-Lei 3365 de 41, que rege a desapropriação e, por sua vez, trata do aspecto indenizatório a que terá direito essa pessoa, esse indivíduo, esse possuidor, este proprietário deste imóvel que está sendo tolhido do seu direito de nele permanecer, seja na sua integralidade, seja parcialmente. Daí porque nós temos que observar ali o artigo 40 do decreto, que justamente menciona que o expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei, ou seja, a instituição da servidão segue o mesmo regramento da desapropriação, não cabendo, por sua vez, então, falar que esta pessoa deva simplesmente desocupar, sem que eu tenha um decreto dizendo ali que realmente a utilidade pública, que foi declarada a utilidade pública daquela área, e sem que haja também, por sua vez, a desapropriação com a sua correspondente indenização. Claro, nós temos aqui também a Lei 8.987 de 95, que também trata desses aspectos da desapropriação da faixa correspondente ou da instituição de servidão, que também
merecem aí ser observados em situações como essas que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, pessoal, se alguém aí que nos assiste eventualmente se deparar com uma situação tratando de desapropriação, tratando da servidão administrativa, em especial aqui chamo a atenção de vocês para linhas de transmissão ou construções próximas a linhas de transmissão de energia elétrica, muita atenção com a documentação, com a análise dessa documentação, a fim de que você possa também conhecer os seus direitos e, da mesma forma, não vir a ter prejuízos. Tá ok, pessoal? Considerando que era isso que eu tinha para tratar com vocês no dia de hoje aqui na nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico, me despeço. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, professora e advogada, e espero vê-los aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá! Você está acompanhando o programa SINAP no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Pois bem, estamos pela Rádio Blitz do Sucesso, né? radioblitz.net, estamos pela CWB-TV, canal 5 da NET, cwbtv.net, tá? Para você nos acompanhar aonde você estiver, que é pela internet você consegue, pela TV, né, da NET você consegue, enfim. Divulga também. Entrar, divulgar em qualquer lugar, a pessoa pode assistir. Compartilha lá a hora do programa. Deixa eu repassar para o de rádio saber e o da TV saber. Então, na Rádio Blitz é todo sábado a partir das 10 horas. Na CWB TV, às terças-feiras, 21h30. E reprisa na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, ok? Lógico que tem a CWB, na verdade, o programa fica a semana toda, ele vai entrando num rotativo, não conseguimos precisar o horário. Mas na terça-feira, 9h30 e quinta-feira, 10 horas da manhã. Na Rádio Blitz, todo sábado, 10 horas da manhã, ok, gente? Lembrei de uma historinha rápida que eu vou contar quando as pessoas dizem assim, desista, não sei o que. Uma certa aldeia, Idade Média, tinha um rei muito tirano e ele subjugava o povo. Tinha um cidadão lá que todo dia ele subia numa pedra e fazia um discurso contra o rei. Ele fazia um discurso contra o rei. Mas o rei até soube dessa história, mas já tinha mandado matar tanta gente, mas falou, mais um, menos um, deixa o cidadão falando. E todo dia ele subia na pedra e fazia um discurso contra o rei. Aí certo dia um cidadão falou, escuta, mas todo dia você sobe nessa pedra, fala contra o rei está lá, não acontece nada e tal. Ele falou, pois é, mas o dia que eu descer da pedra e não fizer mais isso, ele vai saber que venceu. Entendeu? Então você continue na sua luta diária, continue, insista. Tem a historinha da formiga, a montanha está lá, não vai crescer, não vai aumentar. Se a formiguinha for lá roer a montanha, um dia, ela derruba a montanha, não é isso? Exatamente. Muito bem? Com força, viu? Coluna da nossa estreante aí, né, Fabiana Caricati, veio nos falar do direito tributário, ok? Doutora Fabiane, por favor. Olá Dr. Vitor Hugo, olá Ney Santos, olá para todos vocês que estão aí acompanhando o programa SINAP no ar. É muito bom tê-los todos aqui conosco e para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabiana Caricati, eu sou tributarista e agora toda semana estaremos juntos para falar um pouquinho e discutir e conversarmos e trazer algumas novidades a respeito da legislação tributária, né? E por falar aí nessas mudanças, nessas alterações, esse ano de 2020 é um ano muito atípico, né? Muitas normativas foram alteradas e
nós vamos conversar hoje sobre a Lei Complementar 175, que agora foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro sem vetos, né? E publicada no dia 23 de setembro desse ano. Essa normativa, ela é muito importante, ela traz uma mudança significativa sobre o destino da arrecadação do ISS, né? O Imposto sobre Serviços. Até então, no nosso sistema tributário nacional, todo o produto da arrecadação do ISS era destinado para aqueles municípios aonde estava sediado o prestador de serviços, né? Vejam, por exemplo, nós advogados, né? Então, nós fazemos o recolhimento do ISS para os municípios aonde está a sede da nossa sociedade, do nosso escritório. Mas essa normativa agora, né, a Lei Complementar 175, ela veio para trazer algumas mudanças para que o produto da arrecadação do ISS não fique unicamente para o município onde está localizado o prestador de serviço, mas que sim, que ele seja destinado, né, que esse produto da arrecadação do ISS seja destinado para o local do domicílio onde está o tomador de serviços, né? Bom, desde o começo eu já vou dizer para vocês, não são todos os setores da economia que estão obrigados a essa normativa, tá? Então, é importante que a gente tenha essa informação até para passar para os nossos clientes, os nossos amigos, que quando se fala em mudança de alteração, a advocacia, né, já ficou preocupada, inúmeros colegas prestadores de serviços já ficaram preocupados, e não é bem assim. Os setores específicos, né, que serão atingidos com essa normativa são os planos de saúde e médicos veterinários, né, médico veterinário, o setor de administração de fundos, consórcios, cartões de débito e crédito, as carteiras de cliente e cheques predatados e o próprio arrendamento mercantil, o leasing, tá? Então, unicamente estes setores foram atingidos por essa normativa. Apesar de serem setores restritos, nós temos que levar em consideração o princípio, né, da simplicidade e da unificação que veio a ser implementado com essa lei complementar. Quando a gente fala de reforma tributária, simplificação, transparência, unificação de tributos, são situações que nós sempre conversamos, que são pontos chaves para que a gente tenha uma reforma válida. E essa normativa, ela veio trazendo uma padronização na arrecadação do ISS para todo o país, nesse primeiro momento específico a esses setores atingidos, mas vem a trazer a simplificação das normas, né? Porque agora nós vamos ter uma normativa única aplicada para esses setores da economia. Pois bem, como que vai funcionar isso, né? A própria Lei Complementar 175, ela determina a criação do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias. Esse Comitê Gestor, ele vai fazer a identificação das alíquotas, as exigências e os requisitos para os sistemas, né, que serão apresentados para os próprios municípios e vai fazer a instrução da legislação do ISS para que haja o correto recolhimento do ISS. Esse comitê gestor não vai estar sozinho, vai ser também criado pela própria disposição da lei complementar um grupo técnico de apoio a esse comitê gestor, né? Então, essas implementações elas vão ser feitas para que a partir de 1º de janeiro de 2021, a data de vigência dessa lei, seja então implementada essa nova metodologia. Bom, a gente precisa mencionar aqui que para esses setores abarcados pela legislação, haverá um período de transição,
Porque imaginem os grandes centros, né, os municípios de capitais, é onde fica concentrada as grandes empresas, né, onde tem as que têm pelo menos a maior arrecadação do ISS. E a partir de 1º de janeiro de 2021, essa arrecadação não vai ser mais restrita a esses grandes centros, vai ser destinada àqueles, né, municípios onde estão os tomadores de serviços. Então, é considerável a perda de arrecadação dos grandes centros e das capitais. E por conta disso, veio então esse período de transição, determinando que a partir de 1º de janeiro de 2021 e durante todo o ano de 2021, vai ser destinado ao município prestador de serviço apenas 33,5% da arrecadação do ISS e os outros 66,5% já vai estar sendo direcionado para aqueles municípios onde estão os tomadores. No ano de 2022, 15% vai ficar na origem e os 85% já vai para o destino. A partir de 2023, então, 100% da arrecadação do ISS para esses setores serão destinados aonde estão os municípios, né, onde são os domicílios dos tomadores de serviços. Essa é uma mudança bem significativa, né, que vai exigir uma implementação para essas empresas, né, desses setores, de sistemas, de controles, e tudo isso precisa ser observado porque os sistemas que vão ser construídos, né, desenvolvidos pelos próprios contribuintes, eles precisam estar atentos à Lei de Proteção de Dados, né? Esses sistemas eles podem ser desenvolvidos isoladamente ou em conjunto com empresas, né, desses setores específicos, mas ainda assim a proteção de dados ela precisa ser um ponto de muita atenção para evitar aí, né, essas fraudes, essas divulgações indevidas de dados de clientes. Bom, essa normativa, então, vai passar a vigorar em 1º de janeiro de 2021, isso vai dar muita discussão. Esse é um primeiro passo para uma simplificação e uma transparência, pelo menos em relação ao ISS desses setores específicos, e é imbuído nesse intuito, né, de simplificação, de unificação, de transparência, de justiça fiscal, é que a gente espera também que a própria reforma tributária, o projeto final dessa reforma tributária, também seja implementado, né? De forma que a gente consiga uma nova legislação fiscal, um novo sistema tributário nacional que vá atender os interesses de todos, né? Justificando, então, a necessidade e a importância dessas alterações. Pois bem, hoje era isso que eu gostaria de conversar com vocês e eu espero vê-los na próxima semana na nossa coluna de Direito Tributário e até lá. Um abraço!